Fala pessoal, tudo beleza? Vamos para a aula de número 2 do curso de Raciocínio Lógico. Nessa aula a gente vai tratar sobre as operações lógicas. Acompanha comigo que a aula é muito importante para quem é concurseiro, tá bom? Vamos lá. Curso de Raciocínio Lógico, eu sou o professor Cláudio Teodista e esta é a aula de número 2. Estamos nos baseando pelo livro Iniciação à Lógica Matemática, do Edgar de Alencar Filho. Tá? Então vamos lá para as operações lógicas. Operações lógicas sobre proposições. Quando efetuamos certas operações sobre proposições, estamos efetuando operações lógicas. Estas obedecem às regras de um cálculo chamado cálculo proposicional. Primeira operação que a gente vai fazer é a de negação e vai ser indicado por um tio. Sempre que vier um tio antes da proposição, é porque eu quero a negação daquela proposição. Definição. Chama-se negação de uma proposição P a proposição não P, cujo valor lógico será falso quando P for verdadeiro e será verdadeiro quando P for falso. Ou seja, uma negação, ela simplesmente inverte o valor lógico de uma proposição. Se eu digo assim, essa aula é boa, a negação, essa aula não é boa. Se é verdade, vira falso, se é falso, vira verdade. E a notação vai ser um não P, vai colocar um tio antes do... A tabela verdade, ó, são todas as possibilidades que a gente tem aí para fazer. Então, você tem verdadeiro, fica falso, ou você tem falso, fica verdadeiro. Então, a tabela verdade a gente vai ver na aula de número 4, como é que constrói bem passo a passo. Nesse caso aqui eu estou fazendo somente para a negação. No caso, eu faço todas as possibilidades de combinar o V com o F. No caso, como eu só tenho uma proposição, ela pode ser V ou F. Aí, só inverter. Aí é só trocar de posição com o não P e você tem a tabela verdade da negação. Tá? Então, isso daqui é a tabela verdade. Exemplos. Proposição P. Roma é a capital da França. Quando eu for negar isso, fica como Roma não é a capital da França. Muito fácil, muito simples. Aqui embaixo nós temos a negação de P, ou seja, nós temos não P. Claro que a negação do V é o F e a negação do F é o V. A gente inverte, beleza? Vamos para frente. Outro exemplo. P, 2 mais 5 igual a 7. Como é que eu nego isso? 2 mais 5 é diferente de 7, certo? A prova estava fácil. A prova não estava fácil. Mas cuidado, ó, tem uma observação aqui importante. Às vezes uma proposição ela já vem com uma negação. Por exemplo, o computador não está ligado. Como é que eu nego isso? Dizendo que o computador está ligado. Então fique esperto, certo? Se ele já vem com a negação, você tem que tirar a negação para negar, para inverter o valor lógico daquela proposição. Exemplo, todas as mulheres são elegantes. E aí, qual é a negação desta proposição? Cuidado para não querer pensar que a negação de toda mulher é nenhuma mulher. Quando eu digo toda mulher é elegante, para negar eu preciso, na verdade, furar, quebrar essa generalidade. Porque quando eu digo todas as mulheres são elegantes, eu estou generalizando. Para negar, eu só preciso quebrar a generalização. No caso, para quebrar a generalização, eu posso dizer que nem todas as mulheres são elegantes. Eu posso dizer que tem mulher que não é elegante. Alguma mulher não é elegante. Existe mulher que não é elegante. Mais um exemplo. Nenhum homem é elegante. Aí você pode querer pensar que a negação é todo homem é elegante. E não, viu? Cuidado, isso cai muito em concurso. A negação é algum homem é elegante. Certo? Mas é claro que existem muitas formas de negar uma proposição. Não fique pensando que tem apenas uma forma de escrever. Aqui, por exemplo, eu disse algum homem é elegante, mas eu poderia dizer que tem homem que é elegante, existe algum homem que é elegante, existe pelo menos um. Então, muito cuidado, você tem que trabalhar aí seu português e seu vocabulário para você negar as frases de maneira correta.
Vamos agora para a conjunção. A conjunção é o I. Você vai estar indicando com um Vzinho virado para baixo. Definição. Chama-se conjunção de duas proposições P e Q, a proposição composta representada por P e Q, cujo valor lógico é a verdade no caso em que P é verdade e que Q também é verdade. Nos demais casos é falso. Então, a conjunção I ela só vai ser verdade se os dois forem verdades. Quer um exemplo? Você faz um concurso para a polícia. Você só é aprovado, você só começa a trabalhar na polícia se você passar na prova escrita e passar na prova física. Aqui é um I. Deve acontecer uma coisa e a outra. Passou na prova escrita, ficou reprovado na prova física, você não entra. Tá bom? Sua mãe diz assim, ó, você só vai para a festa se você lavar os pratos e varrer a casa. Você deve fazer as duas coisas para poder ir para a festa. E se fizer somente uma, você não vai. Compreendeu? Vamos lá. A notação vai ser um Vzinho deitado, tá certo? Eu já falei isso aqui. A gente vai ler P e Q. Vamos ao conectivo. O conectivo de ordem aqui é o conectivo E. Acontece uma coisa e outra coisa. E como é que fica a tabela verdade disso daqui? Ó, tabela verdade, a gente numa coluna coloca o P, na outra coluna coloca o Q. E por que foi que eu coloquei 4 linhas aqui? Porque eu tenho duas proposições. Para a primeira proposição pode ser verdadeiro ou falso. Para a segunda proposição, verdadeiro ou falso. Quando eu fizer as combinações VF, FV, VF, FV, quando sair combinando tudo, vai dar 4. Isso é análise combinatória. Se para a primeira eu posso escolher de duas maneiras, verdadeiro ou falso, para a segunda de duas maneiras, verdadeiro ou falso, então ao todo eu posso multiplicar e tem 4 formas de a gente combinar V e F neste caso. Na aula 4 a gente vai ver tabela verdade, é muito importante, tá? Mas agora vamos somente construir a tabela verdade para o conectivo I. Então veja só, como é que eu faço para fazer todas as combinações de verdadeiro ou falso? A gente tem um método aqui que já é clichê, tá? A gente coloca na primeira coluna VVFF, a gente coloca na segunda coluna alternadamente VFVF, do jeito que eu coloquei aqui, certo? Aí agora no I, no conectivo I, na conjunção, só vai ser verdade se for VV. Por exemplo, nessa primeira aqui é verdadeira. VF é falso. Varreu a casa, mas não lavou o prato, não vai para a festa, tá entendendo? Não lavou os pratos e varreu a casa, também não vai para a festa, é falso também. Nem fez uma coisa nem a outra, então é falso também. No conectivo I só vai ser verdadeiro se for VV. E a gente tem isso aqui resumidamente. Ó. V e V é V, V e F é F, F e V é F, F e F também é F. No I, coloca uma coisa na tua cabeça. Só é verdadeiro se for VV. Beleza? Para frente. Ó, exemplo. 4 é um número par, 25 é um quadrado perfeito. Tem uma proposição P e a proposição Q. Como é a conjunção P e Q? 4 é um número par e 25 é um quadrado perfeito. Isso daqui, gente, VP é o valor lógico de P. O valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, 4 é um número par? É. Portanto, o valor lógico é verdadeiro. Na Q, 25 é um quadrado perfeito? Sim, 25 é um quadrado perfeito. Então, o valor lógico também é V. V e V, portanto, o valor lógico da proposição composta é verdade. Porque deu V e V. 4 é um número par e 25 é um quadrado perfeito. Note que eu estou usando o conectivo I. Outro exemplo, olha. Paris é a capital da Itália. Tóquio é a capital do Japão. Vamos fazer aqui uma proposição composta da seguinte maneira. Ó. Paris é a capital da Itália e Tóquio é a capital do Japão. Proposição P e proposição Q. Bora lá. Qual é o valor lógico de P? Ou seja, Paris é a capital da Itália? Não, falso. Tóquio é a capital do Japão? Sim, verdadeiro. Mas como eu estou com o conectivo E, eu precisava ter as duas verdadeiras. Portanto, essa proposição composta P e Q, ela é falsa, porque tem uma que é falsa, portanto, a composta toda é falsa. Então, que fique bem claro, quando você está usando o conectivo I, só vai ser verdadeiro se forem as duas verdadeiras. Vamos para frente, vamos para a disjunção. Definição. Chama-se conjunção de duas proposições P e Q, a proposição composta representada por P ou Q, cujo valor lógico é a verdade quando pelo menos uma delas é verdade e é falsa
quando ambas são falsas. Então, quando a gente tem P ou Q, ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Então, fixa bem, ó. Quando eu tenho o I, conectivo I, que é a conjunção, só vai ser verdade quando for as duas verdadeiras. Quando eu estiver usando o conectivo OU na disjunção, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Tá? Sua mãe diz assim, ó, você só vai para a festa se você lavar os pratos ou varrer a casa. Se você varrer a casa, você tem direito de ir para a festa. Se você lavar os pratos, você também tem. Se você fizer pelo menos uma das duas coisas, você tem direito a ir para a festa. Nesse caso, a gente vai ter um Vzinho virado para cima para indicar aí a nossa notação. Beleza? Lê-se P ou Q. Vamos lá, o conectivo de ordem aqui é o conectivo OU. Acontece uma coisa ou outra coisa. Vamos ver a tabela verdade dessa bichinha aqui, ó. Primeira coisa, coloca 3 colunas. Coloca P, coloca Q e na última coluna você coloca P ou Q. Para preencher as duas primeiras, você segue a mesma lógica das anteriores. Coloca VV, FF, assim, e coloca alternadamente V e F, assim. E agora você faz a comparação. V com V, pelo menos uma foi verdadeira, portanto é verdadeira. V ou F, pelo menos uma foi verdadeira? Sim, então verdadeira isso aqui também. FV, pelo menos uma foi V, portanto a resposta também é V. FF, aí é o caso em que as duas são falsas, portanto aqui também vai ser falsa. Essa daqui é a tabela verdade. Lembrando que a aula específica de tabela verdade eu vou dar na aula de número 4. Beleza? Então, ó, V ou V é V, V ou F é V, F ou V é V, F ou F é F. Vamos para o exemplo, olha. P, São Paulo é a capital do Brasil. Q, Buenos Aires é a capital da Argentina. Vamos lá fazer uma proposição composta P ou Q. Estou usando aqui o conectivo OU. São Paulo é a capital do Brasil ou Buenos Aires é a capital da Argentina. Então vejamos só. Qual o valor lógico da proposição P? São Paulo é a capital do Brasil? Não, portanto é falso. Mas Buenos Aires é a capital da Argentina? Sim, então é verdadeiro. O valor lógico da proposição P é falso, mas o valor lógico da proposição Q é verdadeira. Como pelo menos uma é verdadeira, a proposição composta P ou Q é verdadeira. Se pelo menos uma aparecer, se apareceu V pelo menos uma vez, é verdadeiro. Vamos a outro exemplo, olha. P, 2 elevado a 3 é igual a 6. Q, raiz de 26 é maior do que 6. Vamos fazer a proposição P ou Q. 2 ao cubo é igual a 6 ou raiz quadrada de 26 é maior do que 6. Bora lá. A primeira é falsa. A segunda também é falsa, porque a raiz quadrada de 26 não é maior do que 6. O valor lógico da proposição P é falso, porque 2 ao cubo não é 6. O valor lógico da proposição Q também é falso, portanto P ou Q é falso, porque são ambos falsos. Portanto aqui o valor lógico da proposição composta P ou Q é falsa. Portanto que fique bem claro, na disjunção a gente vai ter V, quando aparecer V, VV, VF ou FV, certo? E só vai ser falso quando aparecer FF. Beleza? Vamos para frente. No caso da disjunção, ela ainda tem um caso específico. É a disjunção exclusiva. A que a gente estava vendo anteriormente é disjunção inclusiva. Na disjunção exclusiva, ou acontece uma coisa ou a outra. Nunca acontece as duas ao mesmo tempo. Definição. Chama-se disjunção exclusiva de duas proposições P e Q. A proposição composta representada por P, aí vai ter um V embaixo, vai ter um traço, Q. Vamos ler da seguinte maneira. Ou P ou Q, cujo valor lógico é verdade quando apenas uma delas é verdade. Então, o que é que diferencia essa disjunção exclusiva da outra? A outra era chamada de disjunção inclusiva. Na exclusiva, no caso em que aparece VV, ela é falsa. Tá? E vamos entender por quê. Vamos para a tabela verdade. Fazemos do mesmo jeito. Colocamos primeira coluna P, segunda coluna Q e na última coluna colocamos a operação, que no caso é ou P ou Q.
vai representar com uma barrinha. Para diferenciar o ou inclusivo do ou exclusivo, no exclusivo vai vir uma barrinha embaixo do V. Então colocamos VVFF, na outra colocamos V e F alternadamente. E agora fazemos a operação. Ó. V e V dá falso, porque isso só vai ser verdadeiro quando apenas uma delas for verdadeiro. V e F dá V. Apenas uma delas foi verdadeiro? Sim, então é verdade. Apenas uma delas foi verdadeiro? Ó, F, V. Beleza, verdade também. Agora no outro caso aqui é falso, porque falso, falso é falso. Então, quando é que vai dar falso? No caso em que aparece a mesma coisa, VV ou FF. E quando é que vai dar verdadeiro? Quando aparece verdadeiro somente uma vez. Tá bom? Vejamos o exemplo. Cláudio é professor ou Cláudio é poeta. É assim que a gente lê esta proposição composta. Isso daqui é um símbolo de ou e é um ou inclusivo. Tá? Eu posso ser professor e posso ser poeta? Posso. Inclusive, às vezes eu faço algumas poesias, tá? Na próxima videoaula eu deixo uma poesia para vocês. Veja agora a proposição que Cláudio é paraibano ou Cláudio é pernambucano. Nesse caso a gente lê assim, ou Cláudio é paraibano ou Cláudio é pernambucano. Porque nesse caso uma coisa exclui a outra. Se eu disser que Cláudio é paraibano, tem possibilidade dele ser pernambucano? Não. Então nesse caso é um ou excludente. Uma coisa exclui a outra. Se eu digo que Cláudio é paraibano, não tem como ele ser pernambucano. Se eu digo que Cláudio é pernambucano, não tem como ele ser paraibano. Por isso que no caso em que aparece V e V, isso é uma falsidade, porque é impossível de acontecer as duas proposições simultaneamente. Tá bom? Então, isso daqui é o ou exclusivo, é a disjunção exclusiva. Então finalizamos por aqui essa videoaula. Eu peço que você se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para eu responder, tá bom? E deixa aquele like aí no vídeo para estar ajudando bastante na divulgação deste material. Na aula de número 3, a gente vai ver sobre condicional, que é o se então, e vai ver sobre a bicondicional, que é o se e somente se. Continuando ainda com operações lógicas, tá certo? Se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida. Tchau, tchau. Até mais. Fui!